Rodrigo, que imagem maravilhosa. Vou devolver para você e daqui a pouco a gente volta. Recebendo o Major Pereira, que a gente viu, e o Elias, que estão... Esse aí é o Capitão Bezerra, que o nome está ali, não corresponde ao Capitão pessoal, Bezerra. Capitão Bezerra. Quem está com a Thaísa, colega teu de formação Siqueira. em Pirassununga. Siqueira, Tenente Coronel Siqueira, Coronel Siqueira. Coronel Siqueira. Eu tô com um colegão do Siqueira aqui, ó. Bauruense. Ele, que não só idealizador, mas também um dos promotores desse evento. Tá aí, senador Marcos Pontes, bauruense. Olha, um prazer muito grande. Colega do Kojak, que trabalha aqui com a gente, do Jorge. Exatamente, também. Tem apelido entre os teus contemporâneos bauruenses? Não, Melhor não citar. não. Tinha só eu mesmo, tinha não. Mas é muito bacana você ver. Está lá o Siqueira junto com o avião aqui, né? E o senhor me contava particularidades, já está em uso o Super Tucano na aviação brasileira. Sim. E até em outros países. Há quanto tempo? Esse avião ele já está no mercado. Você vê, quando eu estava como piloto de testes na Força Aérea... Dos primeiros a testar. Eu voei no começo deles, no começo do desenvolvimento Então, ele já está voando na Força Aérea há bastante tempo, já está em vários países, é um sucesso da Embraer também, um avião de treinamento, um avião de ataque leve, vamos chamar, né, na Força Aérea, em diversas forças aéreas. Um avião muito operacional, esse daqui. É um avião rápido, voa alto, tem capacidade, não aparece aqui, uma capacidade de armamento muito boa também. Então, é excelente, né? Então, fazendo propaganda aqui para, quem sabe, não tem alguém vendo aí de fora. Claro. É produto nacional, pô. E que contou com uma parcela desse desenvolvimento de um filho dessa terra, Marcos Pontes, que antes de ser astronauta, antes de ter ido ao espaço, estudou muito. O senhor estava falando de passos, etapas da vida acadêmica. Não teve início em Pirassununga, mas depois de Pirassununga, Ita, outras tantas formações no Brasil e no exterior. Isso, e é importante essa parte, porque quando a gente fala que esse arraiá aéreo inspirando gerações, esse ano ele tem um outro sobrenome ainda, que é, né, voando junto com o Rio Grande do Sul. Um dos objetivos do arraiá aéreo é arrecadar também, né, roupas, cobertores, colchões, produtos de limpeza, de higiene, né, para o Rio Grande do Sul. Mas tudo isso começou nesse aeroclube, né, sonhando em ser piloto, sendo filho de um servente de serviços gerais e sem oportunidade em termos de dinheiro, mas com um sonho grande. E através da educação a gente consegue fazer tudo. Então, por isso que eu ressalto muito a importância do arraiá aéreo, nesse sentido de motivar jovens para estudar, para realizarem seus sonhos. E a participação da Força Aérea Brasileira, a participação de tantas entidades, estou vendo lá uma unidade móvel do Senai. Professor Ademir Redondo. Professor Ademir, eu fiz o Senai, né, fui aluno do SESI, fui aluno do Senai. Tudo isso aí contribui para a formação de profissionais no Brasil. O Senai aqui, na Duque de Caxias. Na verdade, na minha época, tinha um Senai dentro da Rede Ferroviária Federal, que era o engenheiro Aurélio Biapina, que chamava a escola. Então, eu estudava ali de manhã, trabalhava como eletricista aprendiz na Rede Ferroviária, ganhava meio salário mínimo. Com aquele meio salário mínimo, eu pagava o curso no Liceu Noroeste, que existia na época, de colégio técnico de eletrônica. Foi assim que eu fiz o ensino médio. Aí você vê que é possível. Lá no Senado, hoje em dia, eu sou presidente, eu criei a frente para o ensino profissionalizante tecnológico. É importante porque você tira esses jovens do alcance, principalmente em situação de risco social, você tira do alcance de traficantes, alcance do crime. O único antídoto à violência é a educação, educação. senador. Não adianta você só combater lá em cima. É importante? Mas isso é paliativo. Você precisa tratar da base, que é a educação. Formar, dar um sonho para essas crianças, jovens, para eles pensarem em coisas boas na vida, perceber que a educação é o caminho para chegar. Veja que é possível, está aqui. É possível. Bela Vista. Da Bela Vista. E naquela época, na Bela Vista, não tinha nem calçamento, não tinha nada, não tinha aluno de Assis, não tinha 13 de maio, viaduto 13 de maio. Minha casa era periferia. Era periferia, muito, e vivia sendo alagado pelo Rio Bauru, né, que a água subia, chegava lá. Mas tá aí, cara, é importante isso aí. E esse show a gente tem que sempre falar das tristezas, passou por dificuldade. Não. Né? Aquilo que ele conseguiu, você também. Exatamente. Né? Se para hoje, senador da República, Marcos Pontes, tudo isso pela educação concretizado, para mim, para os teus filhos, investir na educação, na formação, cobrar nas lições, nas tarefas. Cobrar, isso é a participação dos pais, é muito importante, né? O pai, a mãe, em termos de olhar o que o filho está fazendo. Entre aspas, aprender junto com o filho, né?
observar comportamento do filho. A gente vê aí muitas coisas estranhas acontecendo em escolas. Aliás, um dos projetos de lei meu lá é justamente sobre segurança nas escolas. A gente está trazendo uma das minhas emendas aqui para Bauru, é para trazer mais segurança para as escolas também. Mas o pai e a mãe têm uma participação muito grande. Eu lembro que meus pais, eles não tinham recurso, mas eles tinham toda a influência positiva em cima. Minha mãe, por exemplo, falava Caráter, assim, fibra. Ela falava assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava certa. Né? O meu pai, com a sua calma toda, ele me ensinava a ter paciência, me ensinava a ter persistência. Mas não consigo fazer. Tenta outra vez. Tenta de novo, tenta de novo. E, principalmente, os dois falavam muito da questão da educação. Aliás, um mote que eu gostaria de colocar para o Brasil inteiro é assim, né? Imagine se todos os pais do Brasil, pais e mães, né, colocassem isso na cabeça e aplicassem isso no dia a dia. O meu filho ou minha filha vão ter mais formação do que eu, entendeu? Eles vão ter mais formação. Se eu fiz até o ensino primário, que meu pai falava na época, o ensino fundamental 1, se eu fiz até aí, meu filho vai ter que ter pelo menos o ensino fundamental 2, ou pelo menos o ensino médio, o ensino profissionalizante, que é muito importante, e assim vai. Com isso a gente vai elevando o nível e gradualmente a gente vai precisar de menos assistencialismo no Brasil. Porque a melhor maneira da gente tirar as pessoas da situação pior, de pobreza... De uma dependência, inclusive, dependência do Estado. Governo, a melhor maneira é educação e trabalho. Né? Então, para isso, você precisa trazer para o setor privado condições de prover empregos, condições das empresas privadas terem sucesso no Brasil, terem lucro, com isso produzir mais, produz mais nota fiscal, é mais recurso entrando para o governo para poder atuar, né, nessa parte de melhorar a infraestrutura do país, ou seja, é um ciclo que tem que ser feito. E isso a gente precisa trabalhar em conjunto no Brasil inteiro, não é uma ação só, mas com isso aí a educação é primordial. Está lá com o coronel. Tenente Coronel Nunes. Tenente Coronel Nunes, tá lá, que acabou de chegar com o super tucano Thaisa Barcelos, continua aqui no estúdio comigo, o senador Marcos Pontes, ele que com a fundação tem, né, feito essas 9 edições com a desse fim de semana do Arraiá Aéreo na cidade de Bauru. Tá vindo de Pirassununga, Tenente Coronel, Thaisa? Tá vindo de Pirassununga, Rodrigo, mas é de Belo Horizonte, viu? É mineiro, tá aqui do meu lado o Tenente Coronel Nunes, com o coração acelerado ou já desacelerou? Nunca acelerado, a gente está sempre que tem que estar 12 por 8, a gente tem que estar 12 por 8. Não, é incrível, Rodrigo, como o povo aqui fica na estica o tempo todo, porque faz parte, né, gente? Tem que ter aquele controle. E você tá no 6º ano da Esquadrilha da Fumaça. Como é que tá o céu bauruense daqui de cima? Tá lindo, maravilhoso. Qual que é a sua avaliação? Tá lindo, tá maravilhoso e a previsão é manter assim. Vai ser ótimo pro nosso espetáculo aí, pro show, vai ser ótimo pro domingo aqui. Todo domingo deve estar com essa meteorologia de hoje. Você vai estar aqui fazendo acrobacias também com a Esquadrilha da Fumaça? Como é que vai ser? De fato, nós chegamos com a Esquadrilha, tem um evento hoje, chegamos com a Esquadrilha no domingo pela parte da manhã e no final da tarde vamos fazer a demonstração completa aqui em Bauru. Acabou de chegar ano passado uma demonstração linda, maravilhosa, em homenagem ao pai da aviação, Santos Dumont. Escreveram lá Dumont 100. Eu estava aqui para ver. Este ano parece que é surpresa, não pode entregar o que vocês vão escrever. Exato, mas a gente continua com essa dinâmica, mas vai ter uma frase nova aí, contextualizada com os dias atuais aí. Eu estava acompanhando o astronauta Marcos Pontes junto com o Rodrigo lá no estúdio, falando sobre ciência, tecnologia, educação, que é a base da Fundação Astronauta Marcos Pontes. Você, aqui estou vendo, 6 anos aí de Esquadrilha da Fumaça, mas na aviação há quanto tempo? Como é que você foi despertado para trabalhar com isso, para viver disso? A aviação, ela sempre projeta, né? Realmente desperta vocações. Eu sempre quis ser militar, diferente, sempre quis ser militar. E se encantar pela aviação é fácil. Então o meu foi mais ou menos o caminho oposto. Geralmente as pessoas querem voar, querem ver a aviação. Eu queria ser militar e a aviação foi muito fácil me apaixonar por ela. E né, esses grandes eventos, já estive aqui também pilotando, isso tudo ajuda bastante. Demais! Tá aí pra vocês, gente, o nosso Coronel Nunes, Tenente Coronel Nunes falando ao vivo no Balanço Geral. Rodrigo, vou devolver pra você, mas antes uma curiosidade minha aqui. Quando você acelera lá, chega a quanto de velocidade? A gente chega aí próximo aos um pouco mais de 500 por hora, 500 km por hora. A gente chega aos 320 nós, aí é o nosso limite. Eita, e o coração não acelera, hein, Rodrigo? Coisa boa, né?
Tem uma pergunta do senador Marcos Pontes para o tenente-coronel Nunes, Thaisa, que aquela manobra do espelho, quando um avião tem o outro sobre ele e eles fazem um rasante na pista aqui do Aeroclube. Como é que se faz o espelho? Olha, tem uma pergunta lá do estúdio, direto do astronauta Marcos Pontes. Como é que faz a manobra do espelho? Tem um rasante? Como é que funciona? Tem um espelhão, né? A gente monta longe do público, mas as aeronaves de cima, elas entram no dorso e as aeronaves de baixo vão chegando devagarzinho até uma distância adequada. A gente dá uma imposição, aí começa a fumaça e o público vê um espelho já montado, em que as aeronaves estão invertidas e a gente faz do lado de lá. Quando chega aqui para o público já está montado. Essa dinâmica é montar a primeira parte de cima e os de baixo irem chegando devagarzinho. Quer dizer, tem a parte que a gente não vê, né? Que fica atrás ali da cortina, a gente pode dizer. Sim, podemos dizer. Tem várias coisas. As aproximações, aeronaves se reunindo para chegarem montadas aqui. Então tem uma parte da demonstração que realmente não é para o público, mas a gente chega aqui bem montadinho para o público ver, já tudo configurado. Bacana, Rodrigo, é que o 9º Arraiá Aéreo, né, toda vez que acontece esse evento, quem está na cidade de Bauru consegue ver de qualquer ponto do município. É muito bacana, porque de repente você está até em um outro ponto e olha para o céu e consegue ver a Esquadrilha da Fumaça se preparando por trás das cortinas aí para fazer essas acrobacias aéreas maravilhosas. Mas para ver, para sentir, para vibrar, para ter aquela fumaça de perto, só aqui mesmo. É isso, porque o display conseguem ver o que a gente chama, entre aspas, de aviãozada, mas o display, para ter aquele efeito, é feito aqui para o ponto. Então as pessoas têm que chegar antes para não ter aquela correria, mas vão ver um show muito mais bonito aqui no ponto. Tá aí, Rodrigo, volto com você. Obrigado, Thaisa. O senador Marcos Pontes, uma pergunta para o tenente-coronel. O senhor já fez essa manobra? Não, isso aí é o pessoal. Eu nunca fui da fumaça, eu era piloto de caça, era outro departamento, mas é uma coisa muito bacana. Cada piloto da fumaça desses fez um treinamento muito grande, são instrutores da Academia da Força Aérea por mais de 1000 horas A de elite voo. da aeronáutica. Sem dúvida aqui. Então, é muito bom. E outra coisa, eu queria aproveitar esse momento, pedir para você, inclusive, agradecer ao Coronel Nunes, né, a participação da Força Aérea, da Fumaça, nesse esforço que nós fazemos no Arraiá Aéreo esse ano em ajudar o Rio Grande do Sul. Então, eles já estão fazendo uma grande parte ali da Força Aérea na movimentação, na logística, né, para lá. Aqui na nossa fundação, já mandamos 4 caminhões para lá, né? Mas eu tenho certeza que durante o Arraiá a gente vai recolher pelo menos 4 caminhões ou mais para mandar, né, artigos lá para o Rio Grande do Sul. E eles têm uma participação muito grande. Piloto em atividade, o tenente-coronel Nunes. O senhor, por muito tempo, também piloto de testes. 26 anos. O Super Tucano, 26 anos. E talvez o único piloto brasileiro a voar com grandes e importantes máquinas de combate da Força Aérea Norte-Americana e até da Força Aérea Russa. Também. E isso era a vantagem de ser piloto de testes. Difícil ter esse intercâmbio. Por exemplo, um americano que já voou com MiG aqui. ou aqui. Então, na época de piloto de testes, eu acompanhava muitos dos voos que vinham os pilotos americanos voar aqui e eu acompanhava. Tem até um caso interessante do Mark Kelly. Mark Kelly também é astronauta, mas na época éramos pilotos de teste. Eu aqui no Brasil, ele nos Estados Unidos, na Marinha Americana. E ele veio ao Brasil para voar com a gente, né, na divisão de ensaio em voo. E eu que acompanhei, eu que fiz os voos com ele aqui, né? Inclusive, não lembro se ele voou a 29 também, mas vários aviões brasileiros. E aí, quando eu fui para lá, nós voamos juntos também nos Estados Unidos. E naquela época, muitos deles estavam se inscrevendo para fazer o concurso da NASA, né, que acontece a cada 2 anos. E eu fiquei sabendo ali de como me inscrever para esse concurso, o que precisava. E foi aquela dica ali com o Mark que me levou a fazer um mestrado. Não tinha partido o interesse, por exemplo, de Força Aérea Brasileira, da instituição, para que nós tivéssemos um astronauta? Foi do senhor? Não, foi particular. E aí o que acontece? Eu vi como é que eles estavam fazendo lá, falei, pô, interessante, eu tinha o currículo muito parecido, já o que era necessário, teria que fazer algum mestrado, alguma coisa na área de espaço. Por isso que eu lá no ITA fui fazer mestrado em otimização de trajetórias orbitais e não tinha ainda perspectiva nenhuma de haver um astronauta brasileiro. Então eu falei assim, o pior que pode acontecer é eu ficar muito bem treinado e não aparecer uma oportunidade. Mas se eu imagino que aparece uma oportunidade e eu não esteja treinado, não esteja com o currículo correto, eu vou ficar muito chateado. Nós vamos procurar um brasileiro da Força Aérea capacitado. Ei, já estou aqui. Aí o que eu fiz? Eu me preparei, fui fazer mestrado nos Estados Unidos, doutorado lá.
E na hora que apareceu a chance, porque eu tinha dos requisitos que eu não tinha, ser americano. Mas quando o Brasil entrou no programa da estação, abriu uma vaga para um brasileiro. E eu estava capacitado naquele momento, participei do concurso da NASA e fui selecionado em 1998, concurso público, né, para poder assumir ali na NASA. Foram 20 anos dentro da NASA, 1998 até 2018, 20 anos trabalhando com a NASA. Um voo realizado, outros possíveis no futuro, né, voltar essa bandeira do Brasil, e eu acabei sendo o único astronauta profissional até o momento do hemisfério sul do planeta Terra, a representar um país do hemisfério sul. Isso é muito bacana de falar, trazendo tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Trazendo tudo isso aqui é para Bauru. Eu sou de Bauru. Eu nasci na Bela Vista. Esse show aéreo aqui, ele tem a ver com isso, de motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia, para qualquer coisa que quiser, através da educação. Então, digo que isso é perfeitamente possível. Eu contei essa história toda para dar essa volta para mais uma vez no ponto de partida, educação, sempre ela, né, transformou a minha, não tanto quanto, mas é possível que até mais do que conseguiu alcançar o nosso senador Marcos Pontes. Thaisa está com um contemporâneo de academia. Comandante Siqueira, Thaisa. Comandante Siqueira estudou em Pirassununga com o senador Marcos Pontes. Da minha turma. E esse homem não para, viu, Rodrigo? Tá aqui, ó, 24 horas, porque ele é só isso, tá? Só o coordenador de tudo que acontece aqui nesse espaço aéreo. Que loucura é essa, Coronel Siqueira? Boa tarde. Boa tarde. Você viu aqui um pouquinho há pouco, né? Chegou o avião aqui, a gente tem que correr atrás, tem que dar apoio, tem que chamar para a posição certa e tem que deixar de acordo com o planejado. É isso. E a hora que fala, ó, vou chegar dentro de 1 minuto, é assim, é preciso o tempo. É preciso, o cara fala 1 minuto, ele chega em 1 minuto. É 5 minutos, 5 minutos, realmente. Incrível. E você, que foi da Esquadrilha da Fumaça, mais uma vez fumaça para sempre fumaça? Sempre fumaceiro, sempre. Quando o coração vê, como é que funciona o coração quando vê essa belezura passando aí a 500 km por hora? O piloto é 12 por 8, mas no seu caso, para onde vai a pressão? Vai lá para cima, porque tudo que eu passei no meu tempo, quando eu estava na fumaça, vem tudo à tona, né? Todas as lembranças vêm à tona. E tem um conterrâneo que tá lá no estúdio, que é assim da sua mesma turma de formação lá de Pirassununga, ele tá te ouvindo inclusive. É isso mesmo? Dava muito trabalho na turma, astronauta Marcos Pontes? Como é que era? Não, ele não dava trabalho nenhum não, porque ele é muito estudioso. Quem dava trabalho era a gente, que estudava menos que ele, entendeu? Então, ele sempre foi estudioso. E como é que é você ter, né, essa convivência lá no início, aí agora tá trabalhando junto também aqui no Nono Arraia Aéreo, vocês estão sempre, né, nesse encontro. Como é que é, inclusive, você ter como amigo, né, amigo do peito, essa pessoa que tá aí no estúdio, que é o primeiro astronauta brasileiro. Que orgulho, né? É muito orgulho, muita honra também o primeiro astronauta ser da minha turma, da nossa turma. Então isso é mais motivo de orgulho ainda. Que bacana. Ô Rodrigo, você vê que as frases dele são curtas, né? Porque o tempo todo o radinho tá falando aqui, ele tá no celular também. O trabalho não para, vou devolver para você. Ele quem tem a tarefa de controlar toda a movimentação do evento, que vai ser assim, ó. E entra avião e sai avião, e quem é que vai passar agora? O senhor estava me dizendo que nós teremos uma torre de comando capitaneada pelo Coronel Siqueira. O que acontece? Como a movimentação aérea é muito grande, né, e o Aeroclube ele não usa uma torre de controle, tem uma rádio, né, vamos chamar assim. Então, nesse momento a gente monta uma torre de controle especialmente para o evento, responsável para dar autorização de partida, controle de solo, controle de voo, quem decola, que hora, faz o que, pousa em que momento. Então, isso é muito importante para a segurança, né, do evento como um todo, a segurança aérea do evento. E o Siqueira é o que a gente chama de Air Boss, é o chefe de toda essa movimentação. Então, ele que controla cada piloto, quem vai fazer o quê, em que momento, né? E ele que dá os briefings iniciais, ele que vai chamar atenção se o piloto fizer alguma manobra que não estava previsto fazer e assim por diante. Então, ele que controla tudo isso. O senhor voou de tudo quanto é caça que há no mundo em operação, disse-me também que em aviões comerciais, mas como é estar sentado dentro de uma cápsula por sobre um foguete? Alcança que velocidade aquele que colocou o primeiro brasileiro em órbita? Aí é outra conversa. Um foguete é uma coisa bem mais drástica, né? Vamos chamar assim. Então, a Soyuz, por exemplo, o foguete Soyuz, ele tem
fosse um edifício de 16 andares, são 49 metros de altura. A espaçonave fica no topo, com 7 toneladas, abaixo são 200 toneladas de combustível, queimando ali de forma coordenada, né? Idealmente falando, para não ter uma explosão, e em 3 estágios. Né? O primeiro estágio é o tubo principal e os boosters, aí no segundo estágio saem os boosters, fica só o tubo principal, começa com 2,5 vezes a aceleração da gravidade subindo, depois 2 vezes a aceleração da gravidade, aí no estágio final, o terceiro estágio, são 6 vezes a aceleração da gravidade. Você sai do Cazaquistão, chega do outro lado do planeta, com 200 km de altitude e aproximadamente 25 mil km por hora de velocidade. Então, você vê que é rápida a aceleração, em 9 minutos. Aí você chega ali no espaço, né, só a sua espaçonave, o foguete todo vai ficando para trás, né, vira a peso morto, depois que consome o combustível. Aí, quando chega lá, você tem um corte dos motores. E esse momento é um momento muito especial, porque o pessoal pergunta já no espaço. Já no espaço. Aí pergunta-se para mim, escuta, o que você sentiu, o que você pensou naquele momento que você chegou ali no espaço, olhando para a Terra? Eu lembro que eu soltei os cintos, soltei as luvas, elas ficaram flutuando assim na frente. Aquele era o momento. Essa sensação de gravidade zero o senhor já tinha experimentado, mas por 30 não... segundos, fazendo voos, né, parabólicos e tal, mas ali é contínuo. Né? E outra coisa importante que nesse momento, olha o espelhão aí, nesse momento, o que acontece? Eu olhei aquelas luvas aqui, é o momento que eu estava realizando meu sonho. Eu sonhei com aquilo muitas vezes. É importante que os jovens tenham isso aí em mente. Alguma coisa grande que você queira fazer, vai ter um momento que você vai estar realizando isso. Você nunca mais vai esquecer aquilo. Para mim foram aquelas luvas flutuando aqui assim. E depois eu soltei os cintos, olhei naquela janelinha da espaçonave, a terra azul, maravilhosa lá. Aí eu lembrei de quê? Eu lembrei da minha mãe, da dona Zuleika, com seus olhos azuis, da cor da terra, falando para mim, olha, você pode ser tudo que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava certa. Então, é isso que eu tento trazer aqui para essa garotada que vem assistir o Arraiá, que vem participar, vem com seus pais, ou vem sozinho, aqueles um pouco mais velhos que vêm aí participar. Tem tanta coisa. Tem a parte de aviação, tem a parte de cultura, né? Também, afinal de contas, é uma festa junina. Então, tem toda aquela parte de festa junina, com as comidas típicas e tudo aquilo. Tem os shows, vão ter 41 shows diferentes, né? Durante os 2 dias, em 3 palcos. Esse ano a gente tem um palco especial para motociclistas, lá para a área de motociclismo. Vai ter até o Globo da Morte. E carro voador, que nós não revelamos, mas mostramos que ele está por lá. Tem o capacete do Ayrton Senna, vai estar aí também. Autêntico, capacete usado por Ayrton Senna estará, né, no 9º Arraiá Aéreo, aqui na cidade de Bauru. E você vê, aí a imagem do capacete. A Fundação Ayrton Senna, num contato com a Fundação Astropontes, tá aí. Participando do 9º Arraiá Lembrar que eu Aéreo. fiz também a homenagem ao Ayrton Senna, nos 30 anos do falecimento do Ayrton Senna. Nós fizemos a homenagem a meu pedido lá no Senado, no plenário do Senado. Foi importante, estava cheio. Né? Tudo que ele significava aí, em termos de patriotismo, a nossa bandeira do Brasil, o orgulho que ele carregava, o mesmo orgulho que eu carreguei, né, ao espaço, e vou levar novamente para o espaço essa bandeira. E aí, foi muito emocionante fazer. O irmão dele, o Leonardo Senna, estava lá, o Everton, que é o vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, também estava lá. E eu também consegui aprovar no Senado a colocação do nome do Ayrton Senna, a inscrição no livro de Heróis da Pátria. Eu acho que ele merece, né, por toda a inspiração e tudo que ele faz, ainda continua fazendo como legado no Instituto Ayrton Senna. Né? Eu acho importante a gente lembrar dos grandes heróis nossos, né? Eu também pedi para a inscrição, espero que seja aprovado muito em breve, dos nossos pilotos da Segunda Guerra Mundial, pilotos do grupo de caça, que lutaram na Itália, né, defendendo a democracia, a liberdade do planeta. Então, também vão estar no livro dos Heróis da Pátria. E, a partir de Bauru, a nossa indústria, que inclusive o senhor citou, a aeroviária, Brigadeiro, a Osiris Silva, o programa espacial brasileiro partindo de um bauruense. Só essa terra, não. Nós temos também personalidades importantíssimas para o progresso em Itapetininga, em Sorocaba, em Avaré, para tudo quanto é lado da nossa área de cobertura. Rodrigo, eu sou um Zé qualquer. Até alguns anos, um menino agarrado no alambrado para o lado de fora, vendo os aviões como esses que muitos verão aqui na cidade de Bauru. A partir de amanhã, mas já hoje, né, muita coisa acontecendo no nosso céu,
muita gente se programando para vir e pode ter certeza, vai dar para todo mundo conferir. Lá tem a cobrança de um ingresso, se não no dinheiro, na doação, 1 quilo de alimento ou ração, mas também, o senhor falou colchão, agasalho. Isso é importante, que o Arraiá ele tem essa finalidade também social. Então, nós temos 39, 40 entidades assistenciais da região que participam do Arraiá junto conosco. E nós não cobramos entrada, mas nós pedimos 1 quilo de alimento para as pessoas levarem isso aí. O ano passado foram recolhidas 50 toneladas de alimento, que literalmente alimentam essas 40 entidades aqui no restante do ano, né? E esse ano, além disso, nós estamos colocando um caminhão extra ou mais caminhões, espero que sejam vários deles, para arrecadar agasalhos, cobertores, colchões pequenos, também artigos de higiene, né, para as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Tanto que esse ano, além do Inspirando Geração, a gente está colocando também, Inspirando Gerações, colocando também aí, decolando, né, para o Rio Grande do Sul. E isso é importante, essa solidariedade. Já 4 caminhões nessa iniciativa da Fundação Astropontes encaminhados de Bauru para o Rio Grande do Sul, e mais precisa ser feito. Precisa, muita coisa, né? Eu faço parte da comissão, né, para ajuda lá do Senado ao Rio Grande do Sul. Então, a gente tem feito bastante coisa do ponto de vista legislativo, mas a gente precisa dessa solidariedade. Lembrar que hoje também começa o Arraiá com o Space Dinner lá no Buffet Mantovani. Ele acontece a partir das 19 horas e para ir ali tem que adquirir, né, a entrada. Isso aí, nem sei quanto que tem ainda de espaço, né, de ingresso, mas quem quiser entrar no site da Fundação, www.astropontes.org.br, vê lá, adquira, vai lá, participa, vai ter piloto da fumaça, o Nunes vai estar lá, o Bezerra que veio também vai estar lá para explicar, dizer como é que é fazer essas manobras todas. Temos pilotos civis como o Tique Bazaia. Tique Bazaia ontem chegou com o T6. E aquele T6, o Arraiá sempre termina com o T6, porque era esse tipo de avião que eu via e sonhava. Na época da fumaça era o T6, né? Naquela minha época, tá aí. E chegou a voar nele? Voei. Como não? Voou em tudo? Falou que decola. Se sobe, ele faz descer. Nós tínhamos o último T6 da Força Aérea lá na divisão de ensaio em voo, né? E eu voei naquele lá, e voei com o Tique aqui também, mas lá eu estava pilotando. E aí, além disso, vão ter vários outros pilotos e membros ali, vão trazer as motocicletas e vão estar lá no jantar. Então, quem puder participar, ajude. Lembrar que a Fundação... Isso o seu irmão. O meu irmão estava ali também. Lembrar que a Fundação também mantém uma creche aqui na cidade de 120 crianças, com 120 crianças, né? E agora a gente pretende ampliar para ensino fundamental, depois ensino médio, profissionalizante também. Acho que é importante, né, dar esse tipo de contribuição aqui, né? Então, que as pessoas contribuam, participem lá junto com a gente. Quantos países a educação permitiu o senhor conhecer? Nossa, eu não sei, porque eu sou embaixador da ONU também, para desenvolvimento industrial. Isso é uma parte que eu não falo muito, mas também sou embaixador da ONU, ou seja, eu já visitei muitos países desenvolvendo regiões. Lá na ONU, se alguém falar em francês... eu entendo um pouco, mas não sou... Se alguém falar em russo... Em russo eu entendo melhor. Falar em inglês, isso é normal. Deita e rola, porque estudou, se aplicou, como disse a sua mãe? Estude, trabalhe, Dona Zuleika. Zuleika. Ela falava assim, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Você chega onde você quiser. E essa a grandeza da educação, transformar vidas, né? Esse é o nosso objetivo com um Arraiá Aéreo como esse. Certamente teremos muitas tocadas e, se Deus nos permitir, transformadas a partir de mais essa edição do Arraiá Aéreo. Senador, muitíssimo obrigado. Está em casa, né? Está aqui tá em casa. Minha casa, Bauru, né? Difícil é arrumar um lugar para pegar pouso. Tanta gente reivindicando, você vai ficar em casa. Hoje ele deve estar bastante requisitado, mas tem, né, o jantar essa noite e ainda ingressos disponíveis. Acesse o site astropontes.org.br. Lembrando que amanhã começa às 13 horas lá no Aeroclube, vai até às 8 da noite. Tem de tudo, inclusive balão à noite, né? Hoje lindo um balão maravilhoso. No domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, 9h30, chegam os outros aviões da fumaça. À tarde tem a demonstração da fumaça e muita coisa. Tem que ir lá para ver. Muitas atrações para passar amanhã e o domingo todo ele aqui na nossa companhia.